né? Estamos aqui com o nosso irmão Wilton, né? Foi o convidado desta semana, certo? Wilton, seja bem-vindo. Obrigado, feliz sábado a todos. Nós sentimos muito bem na igreja cada sábado, porque cada sábado que a gente vem aqui é uma festa. Então, sintam-se bem na casa de Deus. Amém. Antes de iniciarmos, vamos curvar nossas frontes para a gente fazer uma breve oração, certo? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado também pela Tua graça, porque nos cobre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia de acordo com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar presente aqui, na Tua casa, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, desde já, amém. Meus irmãos, durante essa semana, a gente estudou a lição de número 10, não foi, Wilton? Que fala justamente Jacó e Israel. A gente vê que muitas coisas aconteceram aqui desde o início dessa história, né, Wilton? Semana passada a gente viu o caso sobre, na verdade começamos com Abraão, depois viemos aqui com Isaac e agora a gente vê aqui Jacó. E o verso para memorizar, o verso que foi o centro da nossa lição, está em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Wilton, por favor. Então Deus disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Wilton, às vezes quando a gente vê na Bíblia que Jacó lutou com Deus, é possível isso, Wilton? Porque a gente tem uma ideia de uma grandiosidade de Deus. Como é que um homem pecador pode lutar com Deus, Wilton? No caso aqui de Jacó, quando leio, eu sempre já li essa história várias vezes, mas essa lição ela esclarece muita coisa. E uma delas eu fico assim pensando: por que será que Jacó lutou com aquele homem que ele não sabia quem era? Imagine Jacó dentro de uma caverna, no escuro, talvez de madrugada, e ele, naquela angústia dele, porque ele sabia que seu irmão vinha se encontrar com ele com 400 homens. Ele com a sua família, o medo de perder a família, de ser morto, e talvez achar que não houvesse sido perdoado, nem pelos seus pais, pelo seu irmão, nem por Deus. E ele naquela angústia, naquela oração, a irmã White diz que ele gritava por perdão para que Deus pudesse realmente chegar perto dele. E eu imagino que Deus chegou para acalentar Jacó. Deus ia falar assim: tenha calma, né? Só que quando aquela pessoa tocou, ele estava naquela angústia, naquela pressão, e ele se virou e começou a lutar, né? E eu imagino também no nosso caso, às vezes nós também lutamos com Deus, né? Quantas vezes nós oramos e achamos que Deus não responde, não é verdade? É verdade, Wilton. E esse foi justamente o ponto crucial, né? Às vezes a gente comete algum pecado, às vezes um pecado tão grande, que às vezes a gente pensa: será que Deus me perdoou? Será que Deus está me perdoando mesmo? Ora, a gente estudou durante a semana passada, durante algumas semanas atrás, que Jacó ele enganou o seu irmão, né? Por isso que o significado da palavra Jacó era justamente enganador, ou seja, ele pegou ali o seu irmão no momento mais fraco, que vinha cansado, e ali, digamos assim, roubou, né, Wilton? Roubou ali a questão da primogenitura. Então Jacó, a gente vê aqui um Jacó angustiado, né? Um Jacó que pensa assim: ora, será que Deus mesmo me perdoa? Será que Deus mesmo me perdoou? Será que eu mesmo vou alcançar as bênçãos que o próprio Deus prometeu para os meus pais?
Então, às vezes aqui a gente vê o lado humano de uma pessoa, né, Wilton? E nós somos assim. É por isso que para a gente alcançar também o perdão, a gente é preciso ter bastante fé. A gente tem que ter fé para acreditar que cremos em um Deus, cremos num Cristo que perdoa e no Deus também que nos perdoa. Nós passaremos por, alguns já passaram, mas passaremos por momentos assim. Limitar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, achando que Deus não vai me perdoar. Mas, queridos, não há pecado que você deixe que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não pode perdoar é aquele que você não pede o perdão por Ele. Esse Ele não vai perdoar porque você não quer, né? Mas iremos passar por esse momento de angústia, como Jacó passou, porque a gente vai achar que não merece ser perdoado. Porque eu pratiquei esse pecado tantas vezes que eu não mereço ser perdoado. Mas Deus, Ele pensa diferente. A sua misericórdia é tão grande que Ele pode perdoar o seu e o meu pecado. E você tem que crer que quando você pede perdão, Deus perdoa. Essa semana eu liguei a televisão. Eu não sei que se vocês acompanharam, teve um incidente, né, lá nos Estados Unidos, né, do Texas, né, que um rapaz ele entrou em uma escola, né, e matou muitas crianças, né, se eu não me engano matou também alguns professores, né, e eu fiquei pensando, no momento que a gente vê aquilo, né, vem a questão do senso de justiça da gente, né. Eu estava com minha esposa assistindo e eu disse, olha, se eu pego esse cara eu ia também fazer isso, mas aí eu pensei, Jesus morreu por ele também, né? Então, assim, por mais que a multidão de pecados seja grande, mas Cristo perdoa. Sabe como é que se chama isso? Se chama graça. Então, o que estava acontecendo aqui com Jacó nesse momento, ele estava entendendo o que é a graça. Tem um comentário aqui em Patriarcas e Profetas, né? Aqui na própria lição, um parágrafozinho, que diz assim: o erro que determinara o pecado de Jacó, ao obter pela fraude a primogenitura, estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurou pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e de maneira dele. Ou seja, Jacó estava entendendo, né, Wilton, aqui, justamente o significado de graça. E às vezes, Wilton, como é difícil a gente entender o que é a graça de Cristo, né? A gente viu na lição da semana passada que Jacó, ele tentou ajudar a Deus, né? Senhor, eu sei que eu vou ser o abençoado, eu vou ser o primogênito, embora seja meu irmão, mas eu vou dar um jeitinho aqui, né? Para receber as bênçãos mais rápido, né? E quando nós tentamos, às vezes, ajudar a Deus, nós caímos do cavalo, como diz na gíria popular, né? Deus não precisa que nós o ajudemos. Como diz o texto, Ele age no tempo e da maneira certa. Então, esperar por Deus, né? E o interessante... Socorro. Oi. Então, quando Jacó diz que ele é indigno, ele está se humilhando diante de Deus. E isso nós devemos dizer também para Deus quando vamos confessar nossos pecados.
nos humilharmos, mostrarmos que estamos errados, certo? Confessar claramente o nosso pecado, porque muitas vezes nós apenas dizemos, perdoa os nossos pecados, sem citar quais são esses pecados. Nós precisamos nomear cada pecado nosso, por mais simples que seja. Às vezes, coisas que a gente diz, isso é uma bobagem, isso foi só uma besteira que eu fiz, então isso não vai me prejudicar, mas vai, certo? Então que a gente nomeie nossos pecados, nos humilhando diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar, certo? Muito obrigada. Olha, é bastante importante isso, irmã Socorro, porque muitas vezes a gente diz assim, né? A gente peca, a gente pega aquele bolo de pecado e diz, Senhor, perdoa os meus pecados e ponto, né? Mas na verdade, a remissão, né, dos pecados, ela quer arrependimento e ela quer também confissão, né? A gente estudou durante a Bíblia que Deus não pode perdoar aquilo que você não confessar, né? Porque você precisa confessar, você precisa ter essa comunhão com o próprio Cristo. Então realmente Jacó, ele sabia qual era aqui o pecado que ele tinha cometido e sabia da angústia que aquele pecado tinha trazido a ele. A irmã Neide. Obrigada. Oi. Aqui, irmão, na resposta, ele diz que a culpa do pecado trouxe angústia para Jacó, na busca do perdão, que é a história mais linda, do perdão divino, o perdão de Deus. E então, ele lutou com Deus, e isso representa a angústia dos fiéis, antes da volta de Jesus. Então, irmão, a angústia que Jacó teve, a dos fiéis, nos últimos dias, é pior do que a angústia de Jacó. E nós sim, também devemos lutar com Deus, enquanto não tivermos certeza que o nosso Deus perdoou nossos pecados. Está incomodando o pecado? Vá ao trono da graça, vá ao trono da graça, ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, neste caso, devemos todos nós não encobrir nosso pecado, mas ir ao trono da graça de Deus. Amém. Aqui também fala, irmão, assim como o irmão falou, que no início ele achava que era um inimigo, né? Mas no final da luta ele entendeu que estava lutando com o próprio Deus. E ele mostra aqui na lição, na Bíblia, que ele só largou quando Deus o abençoou, né? Então, assim, a gente vai ver aqui na frente que para Jacó o caminho era torto, né? Encontrar seu irmão, a angústia que ele estava sofrendo. Mas aqui mostra que quando ele buscou a Deus, reconhecendo o seu erro, o seu pecado e se arrependendo, mostra que os caminhos que para o homem parecem ser tortos, né? Que não vai chegar a lugar nenhum e caminhos perigosos, que para Jacó assim era quando encontrasse o seu irmão. Aí mostra que através da oração, Deus ele endireita os caminhos, né? Você vê que a gente vai ver na frente que ele, ao encontrar o irmão, ele transformou tanto o coração de Jacó, mas também transformou o coração de Esaú. E assim como a irmã falou, nos últimos tempos terá essa angústia, né? Mas sabemos que para alguns já esteja, ou para outros virão, né? Essa angústia, e a angústia é realmente muito pior do que a de Jacó, mas temos que entender que Deus, Ele é quem está à frente, Deus quem está no controle. Basta nós confiarmos, se arrepender, né, diariamente, reconhecer o pecado, não somente perdoa os nossos pecados, mas falar realmente o pecado, né, para Deus, o que está acontecendo, se arrepender e confiar, sabendo que para nós parece ser complicado o caminho, né, muitas pedras, tortos, né, os caminhos, mas Deus está no controle e Ele vai fazer sempre e fará sempre o melhor para cada um de nós. Amém. Olha, bastante importante isso que vocês comentaram, certo? E o mais interessante também
é que, assim como Jacó enganou, a gente vê também Jacó aqui enganado, né? Ou seja, Jacó experimentou do próprio veneno, como a gente diz, né? E a gente viu nas cenas passadas que Jacó enganou seu irmão. E agora, o Wilton, ele vai ter um encontro com seu irmão. A gente vê Jacó lutando aqui com Deus. E agora a gente vai ver aqui Jacó encontrando seu irmão. E Wilton, o que é que acontece aqui nessa cena, Wilton? Teve briga aqui, teve guerra, porque creio que o irmão dele estaria com raiva, né? Mas o que foi que aconteceu, Wilton? A intenção de Esaú era realmente acabar com o irmão, né? Acabar com aquele enganador que me enganou, enganou meu pai, levou as minhas bênçãos, né, que era para mim. E ele vinha com esses 400 homens. Quando Jacó se encontra ali com o ser celestial, que tem aquela luta, ele sai como vencedor. Porque uma coisa é certa, é como se Jacó tivesse travado as mãos, os dedos, e não segurou, e não soltou. Senhor, se eu vou te soltar, se o Senhor me abençoar. Essa deve ser a nossa luta também. Quando a gente for orar, e orar, e orar, e orar, e você pedir a Deus, Senhor, eu só vou sair desse lugar agora quando o Senhor me abençoar. Quando eu me sentir abençoado. E foi isso que ele sentiu após aquela luta, embora mancando, mas ele saiu dali abençoado, fortificado e perdoado. Interessante que não sei se no mesmo tempo, mas Esaú também se humilhou diante de Deus e também foi perdoado. Então os dois agora perdoados, há aquele encontro, um encontro que os dois choraram e choraram alto, igual crianças, né? E interessante também que eu estava vendo que Jacó, antes, quando viu seu irmão de longe, ele se ajoelhou 7 vezes até chegar ao seu irmão. E eles, quando se encontraram, não era mais o sentimento de raiva, de ira, de vingança, não era mais aquilo, mas um sentimento de amar, de amor que Deus colocou nos dois ali. Às vezes, queridos, nós temos familiares que nós não temos muita afinidade, alguns às vezes moram distantes porque brigaram. Esse é o momento de você ir ao seu familiar, pensar que como Deus lhe perdoou, você também pode perdoar. Pensa bem nisso. A passagem aqui, né, aqui depois, logo após a pergunta, né, tem um parágrafo aqui que diz o seguinte: Jacó se curvou 7 vezes, como o Wilton aqui falou, né, diante do seu irmão. Está em Gênesis, né? A quem ele chamou várias vezes de meu senhor e se identificou como seu servo. Ou seja, antes a gente vê aqui um Jacó orgulhoso, que enganou seu irmão, se aproveitou do momento dele. Agora a gente vê aqui um Jacó se prontificando a chamar o irmão de meu senhor, né? Ou seja, a partir do momento que Jacó se arrepende do seu pecado, é como o irmão Janilson falou, é como se Deus endireitasse, né, Wilton, aqui o caminho de Jacó, porque Deus prepara até o próprio Esaú para se encontrar com o próprio seu irmão. E uma coisa que naquele momento Jacó entendeu o que é graça, porque ele se sentiu perdoado por Deus e também perdoado pelo seu irmão. Ele sabia que ele disse, quando disse no socorro, ele era indigno. Senhor, eu sou indigno, não mereço isso. Mas Deus mostrou para Jacó que a graça dele vai muito mais além do que o meu, às vezes, falta de perdão. Aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, havia muito mais graça. E Deus que provou isso para Jacó. E prova isso para nós hoje também. E interessante, né, Wilton, que às vezes a gente quer o perdão de Deus, mas a gente não quer perdoar o irmão, né? Como é que pode? Então isso é bastante reflexivo, né? Que a gente também tem que perdoar o nosso irmão. A irmã Socorro.
coisas na nossa vida e a gente fica se interrogando: por que será que estou passando por isso? Talvez seja a falta do perdão, gente. Talvez seja essa falta do perdão. Então, que a gente pense, reflita sobre isso. Se estamos com alguma pendência com qualquer dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, se ele não veio até nós, mesmo que ele tenha feito mal para nós, que a gente vá até ele. Porque ao você fazer esse gesto de ir até ele, tenho certeza que o coração dele vai ser quebrantado. Porque Deus quer que nos humilhemos. É aquilo que eu disse no início, nos humilhemos. Então, quando a gente é humilde, quando a gente busca esse perdão, mesmo que eu tenha razão, certo? Porque às vezes o irmão está lá todo orgulhoso, ou então está envergonhado, não quer vir. Então, que eu peça ao Espírito Santo esse poder de perdoar meu irmão, mesmo que eu tenha razão. Obrigada. Já se provou, através de pesquisas, que muitas doenças e doenças sérias de algumas pessoas é porque essa pessoa não perdoava. E a partir do momento que essa pessoa foi e perdoou, a doença foi embora. Então há muita gente aí morrendo de inanição por não perdoar. Então perdoar é divino. E nós salvamos vidas quando nós perdoamos. Porque nós perdoamos, ficamos livres de doenças e salvamos o outro também, o outro que foi perdoado. Olha, tem uma certa pessoa que eu assistia que dizia assim, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade mesmo. Quando seu Madruga, né? Todo mundo aqui já ouviu essa frase, né? Desculpe eu usar esse termo aqui, mas envenena mesmo, Hilton. Se o irmão se Esaú tivesse ido contra Jacó na intenção de matar, na intenção de vingar, a história não seria essa, né? Então Deus prepara, né? Quando você realmente, irmã Socorro, quando você se humilha a Deus, quando você pede perdão a Deus, aí você está abrindo uma porta para Deus começar a trabalhar em sua vida. E o próprio Jacó, ele experimentou também da questão do perdão, né? Dele perdoar alguém. A gente vê que quando Jacó ele se desloca com sua família, quem quiser acompanhar na lição de terça, algo acontece com uma das filhas de Jacó, contra Diná. E o que é que acontece aqui, Wilton, contra a filha de Jacó? Eu imagino que Diná foi ao povoado, né? E Siquém, o filho de Siquém, se engraçou por ela. A Bíblia diz que ele se apaixonou por ela, né? Só que como ela entendia que não podia se unir a alguém de outra nação que não fosse o povo de Israel, ele a forçou e houve um estupro, né? E quando a moça chega em casa, que conta a seus pais o que aconteceu, eu fico assim vendo a reação de Jacó, ele não reagiu. É como se a mulher não tivesse muito valor, né? Não vou brigar com alguém por causa da minha filha, né? É mais importante a amizade, né? Não sei se ele pensou assim, mas ele não reagiu. Por outro lado, seus dois filhos, Simeão e Benjamim, né? Foi Levi, né? Eles se juntaram, fizeram uma tramóia interessante. Ele disse: não, vamos lá, meu pai. A gente vai pedir que eles se circuncidem, porque só poderá casar com a minha irmã se for circuncidado. E o camarada apaixonado pela filha de Jacó, Diná, né? Ele foi lá e disse: não, se é só isso, está tudo bem, né? E eles foram circuncidados, não só ele, toda a sua família, toda a aldeia foram circuncidados. E lá, pelo terceiro dia, quando a dor era mais intensa, né? Eles se aproveitaram e mataram os homens daquela aldeia. Por que não matar só Siquém, né? Eu pensei que talvez as pessoas quiseram defender Siquém. E aí, aproveitou já a ocasião e matou todos os homens daquela aldeia. E Jacó diz uma frase interessante. Qual foi a frase que Jacó disse com o filho? Você lembra? Vocês me colocaram em maus lençóis, né?
Como é que agora eu vou viver aqui com esse povo? Agora eles vão querer se vingar e vão matar toda a nossa família. Foi quando Deus falou: olha, Jacó, sai daqui, vá para outro lugar, né? E ele foi para outro lugar. Naquela época, e durante muito tempo após isso, se uma moça era estuprada, ela não podia casar com ninguém. Imagine a situação dele lá. Não podia ter mais relacionamento com ninguém. E se o rapaz, no caso, se quem continuasse vivo, ele teria que sustentá-la pelo resto da sua vida. Mas ela não podia mais casar com ninguém. É como se ela fosse a culpada da história, né? E a gente vê aqui que Jacó, quando ele vai para esse local, né, quando ele volta para a terra, apenas Jacó queria paz, né? E de repente acontece isso, uma pessoa estupra a filha dele, os filhos dele quer pegar esse rapaz que estuprou, e aí começa já uma tensão de uma guerra, né? E Jacó, ele se conhecia, nós somos poucos, se essas pessoas se voltarem contra nós, a gente vai se dar mal aqui. Então o que Jacó queria era justamente paz, né? E muitas vezes, né, Hilton, a gente almeja por paz, né? A gente não quer confusão, né? Então a gente vê aqui, meus irmãos, Jacó experimentou da graça de Cristo, e agora a gente vê aqui Jacó também oferecendo a graça, porque para um pai, né, Wilton, uma pessoa violentar a sua filha, creio que seja, eu não sou pai, né? Mas eu não sei o que faria se eu descobrisse que uma pessoa violentasse com minha filha, né? Então a gente vê aqui um Jacó perdoador, né? Na lição de quarta-feira, fala um pouco da idolatria que estava acontecendo ali, né, Wilton? Wilton, toda vida que muitas vezes que a gente vê as histórias da Bíblia, a gente vê as questões de idolatria. As pessoas vão para o local, de repente, algo acontece ali, de repente as pessoas começam a cultuar outros deuses. O que é que Jacó tem pensamento sobre isso, sobre a idolatria? Eu fico assim, vendo, quando a gente lê a história, o povo de Israel vencia os inimigos, aí pegava os deuses dos inimigos vencidos e trazia para adorar. Isso é interessante. Um Deus que não livrou os inimigos das mãos dele, agora é um Deus fraco, né, como a gente fala. Aí ele pega aqueles deuses para adorar no lugar de Deus, aquele que os salvou, que batalhou por eles. E você fica assim pensando, como é que pode você deixar de adorar um Deus grande, um Deus todo-poderoso, para adorar um Deus feito de madeira e de pedra? Agora vemos para nós hoje, o que temos colocado no lugar de Deus. Eu sempre digo que tudo que nós colocamos no lugar da adoração a Deus se torna um ídolo. Por exemplo, você às vezes vê uma série, longa série, né? E o tempo para Deus? Você não tirou. E às vezes, quando você termina de ver a série, talvez muito tarde da noite, de madrugada, você não tem coragem de orar. Você não tem, porque você sabe que está errado. Tirou o tempo para estar com Deus, que deveria estar com Deus, crescendo espiritualmente, para estar fazendo outra coisa que não é importante. E às vezes você está vendo um filme que no final, você não gostou do final, aí você fala assim, eu perdi um tempão da minha vida assistindo um negócio que não valeu a pena. E você sabe que você não esteve em comunhão com Deus. E você termina se sentindo culpado. E você não ora por isso. Queridos, chegou um momento a gente pensar em nossa comunhão com Deus. Deixe as coisas que não valem a pena para estar em comunhão com Deus, porque isso vale a pena. Às vezes nós queremos crescer em espiritualidade, eu queria ser como Elias, né? Queria ser como fulano de tal da Bíblia, mas por que não buscar como ele buscava a Deus? Esse é o segredo. Tem um salmo que diz assim, né? Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite, né, na palavra de Deus, né? Ou seja, o próprio salmista, né, ele entendia que realmente a gente precisava separar um tempo, né, para meditar, para ter um encontro ali com Cristo, né, com o Criador. Lá em Gênesis capítulo 35, fala o seguinte: disse Deus a Jacó:
levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que eu acho interessante desse texto é o seguinte: se a gente pegar a história de Noé, a história de Jacó e a história de muitas outras pessoas da Bíblia, a gente vê que quando o próprio Abraão, né, a gente vê que quando eles ganhavam a batalha, o que é que ele fazia? Ele fazia um altar para Deus, né? O próprio Abraão ganhou a batalha, fez o altar e entregou, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Aqui a gente vê também Jacó erigindo um altar para Deus, né? E muitas vezes a gente tem que ter o nosso altar dentro de casa. Eu estava lendo certa vez que falava que é bom você separar um cantinho do seu quarto para ter um relacionamento com Deus, uma conversa íntima. Então é bastante importante, isso que você falou, a questão do relacionamento com Deus. É por isso que a gente vê aqui, a primeira coisa que Deus manda que Jacó fale ali para a sua família, para as pessoas que estão ali, é o seguinte: olha, elimina todos os deuses que vocês estão cultuando, porque há somente um Deus. E é o primeiro mandamento dos nossos 10 mandamentos, né, Eudes? A nossa adoração a Deus, ela deve ser diária. Não só no sábado, ou talvez na quarta, ou no domingo, mas deve ser diária. Eu preciso muito buscar esse Deus que eu digo que amo, né? Todos os dias, a todo momento. Porque, irmãos, a nossa batalha contra o pecado também é diária. E eu não posso estar despreparado para essa luta diária. O inimigo, ele não dorme. E às vezes parece que nós vivemos uma vida como se o inimigo estivesse dormindo. Ele me esqueceu. Ele não lhe esquece. Ele está nos tentando todos os dias. E às vezes, por um momento, por um cochilar nosso, a gente fala coisa que não deve, a gente faz coisas que não deve. Por quê? Porque nós não estamos vigiando. Eu sempre digo o seguinte: os homens da Bíblia, quando eles estavam com Deus, eles não pecaram. Já viram isso? Mas quando eles se desviavam um pouquinho, eles pecavam. Isso é semelhante a nós, a nossa vida é essa. Quando nós estamos com mais comunhão com Deus, nós também não pecamos. Porque a comunhão com Deus me faz olhar para Deus, faz olhar para Cristo. E eu não tenho tempo de pecar. Igual uma vez alguém me perguntou: pastor, o senhor tem, como foi a pergunta? Pastor, o senhor peca? Eu disse: não tenho tempo não. Ele está muito apressado, né? Ele não tem tempo. Mas se você está em comunhão com Deus, você não tem tempo para pecar. Tu me lembrou uma ocasião. Ervan quer falar? Pode falar, Ervan. Eles adquiriram, né, esse costume da idolatria. E Deus fala: tira os balaíns, né, tira os astarotes do nosso meio, porque não é bom. Mas sempre a idolatria, sempre os israelitas optaram por essa questão da idolatria. E hoje, trazendo para a nossa época, hoje, né, nós, já que nós somos parte dos israelitas, nós também temos esse costume. E é algo até difícil, né, de ser solucionado. Porque na medida que a gente idolatra qualquer coisa, nós estamos deixando o nosso Criador, o nosso Deus, em segundo plano. E ele fala que não haverá outro Deus diante dele. Ele é o verdadeiro Deus, o único. E a gente sempre tem esse problema de idolatrar algo, menos a Deus. E num dos escritos da nossa irmã Ellen White, ela fala que o inimigo quer que a gente idolatre ou preste culto a qualquer coisa, a algo, menos a Deus. Olha só.
Então, eu ouvi vocês dois aí, o nosso irmão Wilton e o Gustavo, falando sobre a idolatria, e a gente precisa nos conscientizar que precisamos deixar essa idolatria de lado, algo que não é fácil. Isso, e é bastante interessante, né, Ivan, que tudo começa com alguma relação que você tem, né? A preocupação aqui de Deus era o seguinte: olha, cuidado com essa geração que está nascendo, para não se casar com as mulheres idólatras, porque o que acontecia? Isso vice-versa, né? O que acontecia? Quando a pessoa se casava com uma pessoa idólatra, a pessoa, quer queira que não, quando olhava já estava já na idolatria. Então, a preocupação de Deus era justamente conservar o seu povo. Assim também como Deus ele quer nos conservar hoje, né? A gente vem para a igreja, a gente talvez até acredite, né, que Deus vai voltar. Eu digo talvez, porque às vezes a gente vive como Deus não viesse a essa terra, né? Às vezes a gente busca coisas, não estou falando que é errado, né? Mas que isso não seja o seu primeiro plano, né? O primeiro plano é justamente a busca de Deus, né? Buscai a Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Raquel morreu, não foi? A gente vê aqui, né? Abraão perdeu sua esposa, Isaac perde sua esposa, e a gente vê também aqui Raquel, ela morre no parto do último filho aqui, o Benjamim. Um comentário que tem aqui diz assim: Jacó mudou o nome que Raquel deu ao seu filho Benoni, que significava filho da minha tristeza, para mostrar sua dor para Benjamim, que significa filho da mão direita, talvez para indicar a direção do sul, a fim de expressar a esperança na terra prometida e o que Deus disse que faria por seu povo depois que ele se estabelecesse ali. A gente vê, Neilton, que tudo isso aqui era justamente por uma causa: eles queriam a terra prometida. E hoje a gente vê justamente a promessa que Deus fez para a gente, é justamente numa terra que não vai haver pecado, na Canaã celestial. Amém. Wilton, estamos encerrando, certo? Wilton, o que mais chamou a atenção de você, Wilton, nessa lição? Qual foi o aprendizado aqui nessa lição que a gente fez essa semana? O capítulo 32 de Gênesis diz chamar assim, a graça. Porque realmente ali mostra toda a graça de Deus sobre nós humanos, mostrando que a graça de Deus, ela pode prevalecer em qualquer pecado que você possa ter cometido. A graça, somente a graça pode nos tornar salvos. Feitosa? Microfone. Só vi aqui os erros principalmente de Jacó e de toda a família. Os erros que cometeram, os erros que praticaram, coisas terríveis. Ele pegou aquela jovem e destruiu a família toda, entendeu? Esqueceram de Deus. Como era que estava Jacó? Onde era que estavam os filhos dele, que são de Deus, para escrever as coisas que são divinas? Esqueceram tudo. Esqueceram das coisas que a lição da escola sabatina está nos mostrando. Não dá para ver, não dá para sentir o que lhe aconteceu, os erros, os fracassos, as misérias, as desordens. Por isso que hoje nós devemos nos buscar a Jesus, cada dia buscar o poder de Deus, se preparar para o céu. Essa é a recompensa para cada um de nós. Amém. Para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi essa questão da angústia de Jacó, né? A irmã Neide comentou aqui durante a lição, né? E realmente, às vezes eu fico pensando, sabe, irmã Neide, esse tempo de angústia é muito assim, até difícil de imaginar, sabe, Wilton? Eu já senti angústias, né? Mas aqui a de Jacó é comparada a uma intensidade muito grande, né? E a nossa própria irmã White fala que justamente os finais dos tempos será como os tempos de Jacó, né? Aquele tempo de angústia. Então isso é muito reflexivo. Isso é para a gente parar para pensar um pouco e dizer, opa, qual nunca houve. Então a gente tem que parar para pensar, opa,
O que é que vai acontecer? Como é que está eu perante a Deus? Justamente. Eu diria mais que a angústia é a falta da certeza. Justamente. Será que eu estou salvo? Né? Essa é a certeza que Jacó tinha também. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, certo? Foi muito bom compartilhar a lição com vocês. Gostei muito dos comentários que vocês fizeram aqui, muito participativo, muito dinâmico. E eu queria chamar o nosso irmão Wilton para fazer a oração final, Wilton. Oremos. Grande e eterno Pai, obrigado, Pai, porque aqui estamos, porque Tu nos trouxeste a esse lugar. Obrigado, Deus, pelas Tuas grandes misericórdias a nosso favor. Obrigado, Deus, pela Tua graça que nos alcança e nos alcança a cada dia. Obrigado, Deus, porque estamos aqui num sábado em Tua companhia. Ó Pai, continua conosco e que possamos sempre entender e reconhecer que Tu és o nosso Deus. Permanece, ó Deus, com cada um de nós, nossos familiares. Te suplicamos tudo isso e já Te somos gratos, em nome de Jesus. Amém.